Oi, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula de ensaio visual e de iluminação. Nesse momento, nós vamos falar sobre as ferramentas do ensaio. Então, vamos juntos de novo? Vamos lá. A principal ferramenta utilizada no ensaio visual são os olhos. E como tudo depende do ponto de vista, foram criados padrões para que o ensaio possa ser realizado, tanto para a luminosidade quanto para a distância ou o ângulo em que é feita a observação. Pessoal, a gente tem que lembrar que quando a gente observa um objeto muito de perto, a nossa visão embaça. Quando a gente observa um objeto muito de longe, a gente não percebe os detalhes. Se tiver muito escuro, a gente não enxerga direito. Se tiver muito claro, a luz reflete e a gente também não consegue observar. Então, eu tenho que ter um padrão mínimo para que eu possa fazer um ensaio. Então, ele depende, sim, da minha visão, como é que eu vou explicar para vocês? Da minha visão estar em perfeito funcionamento. Eu, por exemplo, eu uso óculos. Eu não enxergo de perto. Então, se eu for trabalhar com inspeção visual, se eu sou uma inspetora de equipamentos, eu necessito usar os meus óculos. Como eu estou no ambiente fabril, a gente usa como EPI óculos de proteção. Então, para fazer inspeção visual, o meu óculos de proteção tem que ter grau para eu enxergar de perto. Senão, eu não vou conseguir identificar as descontinuidades ou os defeitos. Ou descontinuidades ou defeitos. A perfeição, a capacidade de visão é uma exigência do ensaio visual. Até aqui perfeito? Vamos continuar. Conforme a aula for avançando, vocês vão perceber quais são as exigências para a luminosidade, para a distância e o ângulo de observação. Vamos lá. Como a inspeção visual a olho nu é afetada pela distância, nós falamos sobre isso agora, entre o olho do observador e o objeto examinado, recomenda-se uma distância em torno de 25 centímetros. Abaixo desta medida, começam a ocorrer distorções na visualização do objeto. E muito acima, você não vai conseguir enxergar direito. Perfeito, pessoal? Até aqui tudo bem? Beleza, vamos continuar. Além da distância, existem outros fatores que podem influenciar na detecção de descontinuidade do ensaio visual. Eu vou falar todos eles e venho explicando cada um. Limpeza da superfície, acabamento da superfície, nível de iluminação e posicionamento, contraste entre a descontinuidade e o resto da superfície. Vamos lá, pessoal. Vamos ver o que é isso. Aqui. Se a peça não estiver limpa, tiver suja de poeiras, graxas, enfim, outros contaminantes, você não vai conseguir observar nada. Acabamento da superfície. Digamos que você vai fazer uma inspeção visual, um produto que posteriormente vai ser pintado, posteriormente vai ser acabado. Essa superfície tem que estar limpa, não pode estar muito rugosa, você tem que conseguir observar esse equipamento. Nível de iluminação, seu posicionamento. Se estiver muito escuro, o ambiente estiver muito escuro, você vai precisar de iluminação artificial, como apoio. E com detalhe, a luz não pode incidir diretamente sobre o objeto. Por quê? Como é um metal, vai refletir. Beleza? E contraste entre a descontinuidade e o resto da superfície. É tudo prata. Às vezes você vai ter uma dificuldade muito grande de encontrar, por exemplo, uma trinca. Um risquinho numa superfície metálica. Pode ser que você tenha essa dificuldade. Mas ao longo da aula vocês vão entender isso melhor. Isso aqui é um alerta, pessoal. Vamos ler junto? Um fator de fracasso na inspeção visual é a fadiga visual dos inspetores. Vista cansada. Os inspetores que observam os mesmos tipos de peça durante longos períodos de trabalho. Para combater esta fadiga, deve-se programar paradas para descanso. Você está ali, observando vários objetos, várias peças. Chega uma hora que sua vista cansa. Você precisa dar uma olhada para o horizonte, descansar um pouquinho. Vou dar um exemplo bobo. Quando eu estou lendo há muito tempo, eu sou obrigada a tirar os óculos, levantar, parar um pouquinho
E depois sim, continuar a minha leitura. Porque as minhas vistas cansaram. A principal ferramenta da inspeção visual, o nome já diz, é a visão. Além do treinamento, os inspetores devem receber acompanhamento oftalmológico. Ele faz parte da qualificação dos inspetores e deve ser realizado periodicamente para garantir a acuidade visual, ou seja, a capacidade de ver. Eu tenho que ir ao oftalmologista 2 vezes ao ano, porque eu já uso óculos. Normalmente, os inspetores vão 1 vez por ano. Eu tenho cuidado de, no ambiente fabril, usar colírio para que minhas vistas não ressequem, já que eu já tenho um problema de visão. Então, eu vou lá, de tempos em tempos, pingo o meu colírio, recomendado pelo meu oftalmologista, é claro, para que a minha vista não resseque devido aos particulados, os contaminantes que existem no ambiente fabril, por exemplo. Além, é claro, de eu estar sempre verificando os meus óculos, meu óculos de proteção está muito arranhado, eu preciso trocar, houve um desgaste dos meus óculos, eu preciso estar observando. Então, a gente tem que ter cuidado, tanto com a fadiga visual, quanto com a nossa acuidade visual. Nós precisamos da nossa capacidade de ver para poder exercer a nossa profissão. Afinal de contas, gente, a inspeção visual é uma das atividades mais corriqueiras do inspetor de equipamentos. Vamos continuar? Beleza, vamos lá. A tal da iluminação, pessoal, o que é isso? Deve existir uma fonte de iluminação natural ou artificial adequada ao ensaio, pois a claridade excessiva ou insuficiente interferirá na observação e no julgamento crítico. Os valores de intensidade mínima de luz dependem dos requisitos das especificações e códigos. Normalmente, a exigência mínima para a inspeção visual é de 300 luxes. Tá? Lux é uma unidade de medida da luminosidade. A luz branca natural, ou seja, a luz do dia, é uma das mais indicadas, mas nem sempre é possível, pois às vezes nós estamos dentro do ambiente fabril e não no campo. As lâmpadas elétricas devem estar bem posicionadas, e o método de ensaio visual requer intensidade de iluminação mínima de 300 luxes para exame geral ou 500 luxes para verificação de pequenas descontinuidades no equipamento. Perfeito, pessoal? Isso é uma coisa bem interessante. No ensaio visual geral de um equipamento, a iluminação vai de 300 a 500 luxes. Mas se for inspeção de solda, por exemplo, a luminosidade mínima é de 1000 luxes. Então, muda de tipo de inspeção para outra. Entenda isso, tá, pessoal? Observem bem isso. No caso do uso de iluminação artificial, cuide para que os ângulos de incidência sobre a superfície proporcionem contraste adequado para a evidência das irregularidades. Aqui, eu tenho 2 slots de iluminação. Coloquei sobre a peça. Eu tenho que colocar em tal ângulo em que eu consiga observar aquela área sem que eu tenha muita reflexividade. Ou seja, que eu consiga enxergar com facilidade a superfície da peça. Perfeito, pessoal? Então, até aqui um exemplo para vocês poderem observar. Eu tenho 2 fontes de luz, o observador está aqui, o meu objeto observado, e eu coloquei as 2 fontes de luz em posições diferentes, para que eles incidam de formas diferenciadas e possam iluminar a maior superfície possível. Técnicas de suporte ao ensaio. A gente vai falar sobre isso na nossa próxima aula. Ok, pessoal? Aguardem e já já a gente volta.